Rafael Amorim, diretamente do Class 16, do G4 Clube em Campinas, gravando o nosso Allcast. E hoje eu trouxe um convidado super especial, que é o meu amigo Fernando Ortiz. Ele já participou comigo do Minuto Allcast e hoje a gente tem mais tempo para falar um pouco da sua vida, da sua história e até mesmo dos seus negócios, como foi essa evolução e de estar até hoje, né? Fernando Ortiz, seja muito bem-vindo. Conte para a turma aí quem é você, o que você faz, e daí em diante a gente vai conversando e vai falando para o nosso público do Allcast. Legal. Primeiro, agradecer aí você pelo convite, né, Rafa? E meu nome é Fernando Ortiz, como ele falou, sou representante comercial, raiz, né? Isso aí é bom, o pessoal saber aí como é que funciona. Tem gente que nem sabe que função é essa hoje, tem gente que ainda não sabe. Então, não sabe, então explicar para essa turma quem sabe aí. A gente pode hoje falar um pouco aqui do que é. Tamo aí. Pronto para... Então, falando Só não faça perguntas difíceis. Pode deixar comigo. Então vamos lá, vou começar então, bem simples. Sim. Fernando, conta um pouco da sua história. Casado, filhos, para quem não conhece, né? E também assim, como começou o seu negócio? Você como representante comercial, a gente já conversou muito, eu já sei um pouco da sua história, mas eu quero que você conte para a turma o início, como é que foi, aquelas dificuldades, aquelas semanas mal dormidas que a gente já ouviu, e eu queria que o público do Allcast ouvisse também, porque isso acaba assim dando mais força e mais vontade de querer crescer cada vez mais, como é o seu crescimento e estiver acompanhando. Na verdade, não era para ser um vendedor, era para ser um advogado, né? Eu sou formado em Direito, lá na década de 90, muito tempo atrás, né? E como eu sempre gostei de interagir com pessoas, com gente, né? Quando eu me formei, falei, não, acho que eu vou atuar no segmento comercial, né? O meu pai era representante comercial. Legal. E aí eu resolvi não atuar como advogado e sim como vendedor, né? Então minha história começa lá em 1988, bem lá atrás, né? Isso. E a gente veio galgando aí números e histórias bacanas, né? Que a gente vai estar ao longo do tempo aqui contando para vocês. Legal, Ortiz. Então essa foi a tua primeira virada de chave, né? Foi. De advogado para representante comercial. Bom, e o legal é que aí vem um legado também, né? A gente fala que pode ser um legado, que era seu pai, era representante comercial. Isso. E você acabou seguindo os mesmos passos dele, né? Então, na verdade, o que eu falei até hoje mais cedo, num outro podcast com o Tony Celestino, né? Que a gente tem que agradecer pelos mentores que passam pela nossa vida, né? Meu pai foi o meu primeiro grande mentor, né? Me lembro que os 2 primeiros conselhos que ele me deu quando eu fui sair com ele, que eu comecei com ele, né? Na rua, ele me falou uma coisa que eu falo, inclusive, na minha palestra, né? Que ele virou para mim e falou, se você quiser ter sucesso profissional, você vai ter que ser aquela pessoa que sabe de entender, de cuidar da alma das pessoas, né? Legal. E hoje a gente vê muito disso, né? Porque negócios ainda são pessoas, né? Então, foi muito legal e eu espero que todos possam ter a oportunidade de sempre ter um mentor na vida, vários, né? Que possa te dar o norte para onde você tem que ir e correr atrás. Legal, Ortiz, isso é bem interessante, né? Então, essas dicas dos mentores que nos direcionam, que é bem interessante. E falando um pouco dessa sua jornada, porque assim, hoje em dia tem muita gente que pensa que é fácil, né? Eu vou abrir um negócio, eu já tô milionário, não. E não sabe as dores que a gente tem no mercado, no dia a dia, as dificuldades que nós temos, tanto para vendas de produto, para vendas de serviço, e como um representante comercial, antigamente, hoje está muito fácil, tem redes sociais, você consegue mostrar produto muito mais rápido, mas antigamente que você tinha que ir praticamente porta a porta. Conta pra gente um pouco dessa história, daquelas noites dormidas no frio, né? Você conta essa história e eu acho muito legal para as pessoas entenderem. Ninguém nasce gigante, né? Todo mundo vai galgando um pouquinho e vai subindo o degrau de cada vez. Conta pra gente esse início, Ortiz, dessa questão de bater em porta a porta, de ir nos clientes, de ficar até no cliente, virar a noite no cliente. Como é que foi isso? E para o pessoal entender mais assim dessa tua rotina de representante comercial. Eu acho importante que as pessoas entendam que nada acontece da noite pro dia, né? Uhum. Tudo tem seu tempo e na maioria das vezes ele demora pra caramba para acontecer, né? Você vai passar por um monte de perrengue, por um monte de dificuldade. Comigo não foi diferente, né? Eu comecei, na verdade, com meu pai, fiquei 1 ano com ele, depois fui trabalhar numa grande empresa
onde foi bacana, que lá eu tive a oportunidade de ter contato com mais 2 grandes mentores que me ensinaram muita coisa na minha vida comercial, né? Legal. E depois, sim, em 1999, foi quando eu resolvi criar asas, né? Fazer a F. Ortiz, fundei a F. Ortiz, que era um escritório de representação comercial, que era uma salinha, acho que menor que essa daqui, onde tinham 20 metros quadrados, pagava R$ 80 de aluguel. E eu me lembro que quando eu decidi sair da empresa, eles me fizeram uma proposta para que eu continuasse lá, né? Na empresa que eu atuava. E aí a minha primeira venda, naquela época, foi a primeira venda do mês, foi R$ 72 mil. Imagina você começar pequeno, né? Numa época onde não existiam, que nem você falou, muitas dessas oportunidades, principalmente na área de tecnologia, né? Pô, eu ia fazer visita, eu tinha que chegar literalmente na cidade e ir no posto Ipiranga para perguntar onde é que fica fulano de tal, a empresa tal, né? Então, assim, eram dificuldades que eu acho que isso fez com que a gente pudesse criar muita resiliência, né, Rafa? Que eu acho que é uma das principais características que o empreendedor tem que ter, é saber ser resiliente, né? Porque, como você falou, não vai acontecer da noite pro dia, vai demorar, você vai quebrar a cara, você vai cair, você vai levantar, mas você tem que agradecer a Deus, porque para cada queda e para cada vez que você levanta é um aprendizado, né? Sim. E esse aprendizado é que vai fazendo com que você fique com aquela casca dura, né? De saber que você vai sair disso, por mais difícil que a situação seja, né? A gente vai aprendendo e vai caminhando, né? Isso é muito legal. E assim, nada é fácil, né? E nada é por acaso também, Não. né, Ortiz? A gente vai entendendo o dia a dia, né? E aí, com essa sua vida de representante comercial, você roda o Brasilzão aí. Exatamente. Às vezes você tá pelas estradas da vida, que Pelas a gente vê estradas o da Ortiz, vida. é um cara muito tecnológico também, com umas postagens bem legais, principalmente pôr do sol. Daí veio o Sunset, né? Que grupo de Sunset. E assim, essa tua vida, essa tua carreira, Ortiz, hoje trabalha com você, hoje Dona Ana trabalha junto com você, né? Como é que é ter a sócia e esposa no ambiente? Te pergunto porque, assim, vale pra mim também, que eu tô casado com a minha sócia. Conta pra gente essa experiência, assim, de ter a sua esposa como sócia também dentro do negócio. A Ana veio com a gente, né? A General veio trabalhar conosco quando a gente começou a dar os primeiros passos aí, sim, para alcançar números maiores, né? Porque no começo foi muito difícil. A gente quebrou 2 vezes, né, Rafa? Todo mundo vê só a parte boa, né? Mas ninguém vê o que foi que aconteceu lá atrás, né? Viagens, promessas e nada acontecia, como você mesmo falou. Às vezes, para economizar grana, diária de hotel, eu fazia visita no 3º turno para que eu pudesse economizar 1 ou 2 diárias da semana, né? Caramba. Então, assim, são coisas difíceis, né? E aí depois a Dona Ana chegou. Não é fácil, não foi fácil no começo, porque você tem que saber, né, distinguir o que é profissional, o que é pessoal. Senão aquilo pode até atrapalhar a tua relação pessoal, o casamento, né? Mas foi bacana, porque a Ana tem uma parte importantíssima no nosso sucesso, né? Eu falo que 50% do nosso sucesso foi ela que conseguiu trazer pra gente, porque o vendedor é desorganizado, né, Rafa? Então, ela é administradora, ela veio e botou ordem na casa, né? Pô, a gente legal. sabe vender, eu sei vender, né? E eu precisava de alguém que... Por isso que é o legal, né? O sócio tem que ser aquele cara que vem te complementar, né? E a Ana é a pessoa que me complementa na parte organizacional da coisa, né? Pô, isso é muito bacana. E essas visitas, aí voltar um pouco dessa questão das visitas, 3º turno, às vezes eram um pouco complicadas, né? Uma cadeirinha de ferro, encostado perto de um frigorífico. Isso, a gente ficava dentro da sala. Como eu trabalho com EPI, eu ficava dentro da sala do SESMIT, né? E aproveitava quando não tinha ninguém ali para dar uma cochilada sentado na cadeira, né? Porque a gente fazia trabalho de colocar o produto em teste, daí a cada meia hora ia lá para ver como é que estava indo, né? Eu trabalho muito com luvas, né? Então a gente ia lá para ver como é que estava o desempenho do produto e assim foi, né? Então o importante é que por mais dificuldade que a gente tenha passado, por mais desafios que eu tenha enfrentado, eu sempre tive a cabeça de não desistir, né, Rafael? Legal, é isso aí. É uma coisa é um conselho que eu dou para quem está começando, né? Vai ser difícil, não vou mentir. Não acreditem nos gurus que falam aí que você vai conseguir ter sucesso rapidinho. Não é verdade. Vai ser difícil. Mas o importante é que você não desista, até porque a grande maioria desiste muito fácil. Se você for aquele cara que vai ser o cara que vai ficar lá batalhando, perseverando, você vai ter sucesso.
Não tem erro. Não existe injustiça. É verdade. O Ortiz é um cara muito fantástico. Já foi para Manaus visitar a gente lá em 2 oportunidades. Fez uma palestra lá contando um pouco dessa história dele. E isso, assim, espero você em Manaus mais vezes. Porque com certeza. Toda vez que a gente te ouve é um insight diferente que a gente acaba tendo nos nossos negócios. A gente enxerga... Assim, hoje todo mundo vê só o glamour, né? Que a gente brinca, né? Todo mundo só vê só o glamour. Tá viajando, só tá tem o indo pra glamour, ali, né? tá pra lá. Mas não sabe como é que era subir cada escada que a gente vem subindo do negócio, né? Hoje a F Ortiz, né? Que é a sua empresa, Ortiz. Como é que ela tá no mercado? Assim, como é que tá a visibilidade dela no mercado em relação aos teus fornecedores, né? E até aos teus próprios clientes? Porque, assim, são anos de trabalho, anos das pessoas te vendo ali, batendo na porta, olha, eu sou o Fernando, sou da F Ortiz, vim trazer esse tipo de produto. Como é que hoje as pessoas te enxergam hoje? Conta pra gente, assim, só pra gente ter um panorama. Como é que a pessoa enxerga a F Ortiz? O Fernando Ortiz é um cara extraordinário, né? E o Fernando Ortiz também. Vamos lá. Como é que o mercado te enxerga? Então, até complementando só um pouquinho, né, das dificuldades, né? Esse ano eu completo 55 voltas ao mundo, andando em estradas, né? Sem contar avião. É que eu faço uma média da quilometragem que eu rodo. Eu não sou aquele cara de ficar no escritório, eu gosto de ir para o campo, acompanhar o que está acontecendo, cara a cara, né? Que muita gente esquece, que às vezes é super importante, né? Mas trazendo para a pergunta que você falou, né? A F Ortiz, eu acho que a gente conseguiu trazer aquilo que é de mais importante para uma empresa, né? Que é quando você se torna relevante tanto para o teu cliente como para a empresa com que você trabalha, né? Eu conto muito isso, né? Eu falo muito disso para as pessoas na minha palestra, que a gente precisa ser relevante, né, Rafael? Porque a partir do momento que você entra numa relevância para o teu cliente, a concorrência ela diminui muito, né? Porque a gente consegue ser visto de uma maneira diferente. Hoje a gente batalha muito para ser pro cliente aquele cara que vem trazer realmente a solução, que entende o problema dele, né? Que é um parceiro honesto, né? Que não vai querer empurrar um produto que não é aquilo que serve para o cliente, né? Então, a partir desse momento que ele te vê de um jeito diferente, e nos últimos anos vem acontecendo uma coisa muito interessante, de que os caras nos pedem ajuda para coisas que a gente também não faz. Olha aí. Se você pode me ajudar nesse outro segmento aqui que eu tô com uma dificuldade, porque o que o cliente mais precisa? Ele quer ter paz quando ele tem um fornecedor. Ele quer ter paz, ele não quer o preço que a gente imagina que é o principal, não é. Na verdade, ele quer ter um fornecedor que dê paz para ele, que ele nem lembre que esse fornecedor existe. É verdade. Eu costumo falar muito hoje em dia, pegando a sua experiência, que além de representante comercial, um quase advogado do passado e tudo mais, o nosso amigo Fernando Ortiz, ele também é palestrante, né? E nas palestras dele acabou me inspirando e eu comecei a palestrar também. E eu falo muito nessa parte de vendas, que é uma área que eu sou apaixonado, de fazer o básico. O que é fazer o básico, né? É fazer visita, de estar perto do cliente. E eu digo que hoje a melhor ferramenta de vendas não é preço, não é o produto em si, mas é o próprio relacionamento. Exatamente. Então, é o que você acabou de falar, quando você gera um relacionamento com o teu cliente e ele tem a confiança no que você sempre entrega para ele vai te procurar para tudo. E eu acredito assim que eu tô bem assertivo no que eu venho falando. E aí quando eu pego uma pessoa que tem uma experiência fantástica na área comercial, traz isso pra gente, pra mim isso valida tudo que eu tenho falado, né? Exatamente. E o relacionamento nunca vai ser substituído, né, Rafael? Por mais que a inteligência artificial venha, ela vem para ajudar, na verdade, né? Mas o relacionamento faz toda a diferença, né? Sim. O tete a tete, né? E às vezes a gente fala assim, não, mas esses jovens vai ser mais difícil. Eu tenho um monte de cliente que é jovem, que confiam na gente pra caramba, que adoram a gente. Então, assim, é aquela história. Você não pode levar tudo como concreto, né? Você tem que acabar quebrando paradigmas, né? Por mais difícil que seja, o jovem de hoje tem aquela coisa de ficar só ali no online, né? Mas tem uma maneira de você também trazer ele para o teu lado, né? De poder conquistar. É aquela história, fazer um trabalho profissional, né? Ser realmente relevante, né? E buscar sempre, né? Tá na presença do cliente, ouvir o que ele precisa. A gente precisa saber ouvir, né? Eu tinha um defeito enorme lá atrás, que eu gostava muito de falar e eu não ouvia, né? Caramba. Depois que eu consegui, porque quem tem esse instinto, né, de venda, você acha que você sabe tudo, né?
E aí eu aprendi a ouvir também, que é muito importante, né? E aí Porque a você gente era aprende muito. Exatamente. cliente. E a ouvir, né? Que nem você falou, às vezes você está ouvindo alguma coisa ali, um pequeno detalhe, um insight, né? Pode mudar toda a teu planejamento, tua história, né? Então acho muito importante também deixar essa mensagem aqui, que as pessoas saibam ouvir também, né? O meu grande mentor, né? Como você teve o meu grande mentor, que era o meu pai, ele falava assim: vocês têm que aprender um negócio. Vocês têm 2 orelhas e uma boca. Então escuta mais e fala menos. Aí, opa! Então a gente pega essa porrada, fica ali, pô, é verdade. Então, como vendedor também, então, a gente é muito acelerado na questão. Você sabe o que o cliente está querendo, você aí o cliente, calma, não. Às vezes ele vai te falar uma coisa que você nem imaginava que ele precisa. E é outra coisa. E é outra coisa diferente, e que de repente, se você falar demais, você não dá tempo para ele poder te... Você acaba sobrecarregando ele fala, não era isso que eu queria. E aí você perde o cliente. Aí a pessoa, aí fica chato. Mas, Ortiz, eu acho muito legal essa tua trajetória, né? Essa tua vivência, né? Isso que transmite pra gente. Você tá num clube que nem eu e onde você é uma grande referência para todo mundo aqui, principalmente na área de vendas. Então isso é muito legal de ter e te acompanhar dessa maneira, né? Então eu fico muito feliz de estar com você aqui no Ocast, né? nesse momento, para compartilhar com a turma que tá acompanhando a gente, né? Desse mundo de vendas, o que você pode falar assim, vamos lá, uma experiência ruim que a gente conseguiu reverter, que você já passou, que você conseguiu reverter e hoje você fala, agora, depois que eu aprendi isso, eu já consigo trabalhar. Não precisa nos detalhes da dor, né? Mas é aquela assim, para as pessoas entenderem, né? Ninguém vive só de glória, né? A gente tem aquele negócio, dia de luta, e depois vem a glória, né? Mas não, a vida nossa é uma montanha russa, né? Legal. Ela tem horas que você tá lá em cima, tem horas que você tá lá embaixo, e não pense que vai ser bonitinho, não. É que nem aquele desenho lá de quando você vai fazer um eletrocardiograma lá, vive desse jeito. E por isso que você tem que ser um cara que tem a cabeça bacana para poder sair disso, né? Na verdade, foram tantas histórias, né, de volta por cima, né? Talvez a principal seja quando a gente perdeu 40% do nosso faturamento, né? Lá atrás, em 2011, quando uma das principais representadas que a gente tinha quebrou, né? E aí fica a lição para quem trabalha na área comercial de jamais falar mal do seu concorrente. Legal. Jamais. Sabe por quê? Porque quando a gente perdeu essa representada e a gente tinha uma importância muito grande dentro dela e ela para nós, o nosso segmento, o que me restou? Chegar nos meus concorrentes e falar, olha, tô aí livre, né? Acabei de me divorciar ali, né? Então, se a gente fosse aquela empresa que, ao invés de fazer o trabalho correto, ficasse falando mal dos concorrentes, né? Talvez a gente não teria tido a oportunidade de continuar no segmento. E foi tão bacana que assim que o negócio aconteceu, como a gente tinha e contém, ainda tem grandes contratos corporativos desse segmento, né? Eu acabei ligando para um dos nossos concorrentes e a gente foi parar lá. Estamos lá desde 2011. Olhei. Imagina assim, Rafael. 2 semanas antes eu era concorrente do cara, 2 semanas depois eu era parceiro da pessoa, né? Então isso é muito bacana. Muito, né? Isso foi uma lição que a gente traz, né? Não só minha, mas para toda a minha equipe. Jamais nenhum dos nossos vendedores lá dentro você vai ouvir falar mal do concorrente em hipótese alguma. Pelo contrário, a gente sempre deixa as portas abertas em um monte de lugares. É tanto que a gente já saiu de empresas por motivos ali, as empresas voltaram a nos convidar para voltar, né? Porque a gente fazia uma parte importante, né, do time. Então isso é aquela história, deixa a porta aberta sempre, né? Boa. É aquele negócio, né? Quando a gente trabalha direitinho, com honestidade e tranquilidade, as portas estão sempre abertas, né? Botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, não tem preço isso. Ortiz, a gente está chegando ao final do nosso Ocast, diretamente aqui do G4 Club, do Class 16, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma que está nos assistindo, né? E que eles possam ter aprendido muito nesse nosso bate-papo. E aí eu queria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem e depois eu finalizo. A mensagem que eu quero deixar para quem está aí, né, empreendendo, e não só empreendendo, em qualquer outro tipo de coisa, sonho pessoal, né? Que você não desista nunca, né?
Legal. Você continue lutando por aquilo que você imagina que é certo, que você quer. Você pode mudar a sua vida. A minha vida, eu mudei minha vida, conheci inúmeras pessoas que mudaram a vida através do esforço, da resiliência, da vontade, né? E assim, buscar fazer isso que a gente fez aqui, estar ao lado de pessoas diferenciadas, né? Faz muita diferença. Esse ambiente aqui muda muito. Imagina, para mim, eu tenho plena certeza que se lá em 2019 eu não tivesse conhecido o G4 aqui, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, né? Porque foi muito legal poder ter acesso a pessoas como o Rafael e inúmeros outros aí, empreendedores de sucesso, né? Que fazem com que a tua régua suba junto, né? Então, o conselho que eu dou é isso, ó. Esteja ao lado de pessoas boas, né? Em todos os sentidos. Acredite que é possível fazer, né? E não desista nunca. Legal, muito obrigado, Ortiz. Eu tenho só um comentário antes de acabar aqui o nosso tempo. Ortiz, nós tivemos hoje uma apresentação do CEO da Sena Brands. Você que é um cara apaixonado por Fórmula 1, qual foi a tua emoção de rever algumas cenas e entender o que a Sena Brands tem feito no mercado? É legal, né? Quando você vê o legado de uma pessoa, né? Que não está mais aqui há mais de 30 anos, né? Você sabe que eu sempre fui fã do Ayrton Senna, sempre de corrida. Usei o Senna como inspiração, né? Porque a gente tem um negócio muito forte ali dentro da empresa, que é esse negócio de quebrar recordes, né? De bater recordes, de acreditar que o limite que você imagina que você tem, você pode ultrapassar ele, né? Então, foi muito bacana estar revendo aí alguns vídeos, né? Passa um filme na cabeça da gente. Legal. Mas foi bacana. Isso valeu a pena. O CLE já valeu a pena só com essa palestra de hoje. Obrigado, Fernando Ortiz. Bom, turma, sou Rafael Amorim, diretamente do CLES 16 aqui do G4 Clube com o nosso Wallcast, trazendo o meu amigo Fernando Ortiz para contar um pouco dessa história para vocês, interagir. E ó, a gente vai estar colocando tudo nas nossas redes sociais, em todas as nossas mídias. Vou estar marcando ele para você, se você quiser conhecer mais um pouco sobre o Fernando Ortiz, a F Ortiz, vai estar lá também. Então, nosso momento Wallcast por aqui vai chegando ao final. Ó, não esqueça de seguir, compartilhar para as demais pessoas. Então, forte abraço e até mais.